Bom dia, vamos continuar nossa devocional de 90 dias, lendo hoje o livro de Hebreus, capítulo 1 ao 3. Se você tiver com a tua Bíblia aí, abre lá para nós lermos juntos. Pai, colocamos diante de ti essa leitura. Que o Senhor fale conosco poderosamente, nos alinhe segundo o teu propósito. Amém e amém. Hebreus capítulo 1. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto ao nome que herdou, é ainda mais excelente do que eles. Porquanto a qual dos anjos Deus alguma vez afirmou: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai e ele me será filho? E uma vez mais, quando Deus introduz o primogênito no mundo, declara: Todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele afirma: Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos labaredas de fogo. Entretanto, a respeito do Filho, revela o seu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade, e o cetro de teu reino é bastão de justiça. Amas o direito e odeias a iniquidade, por esse motivo Deus, o teu Deus, te escolheu e ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E acrescenta: Tu, Senhor, no princípio estabeleceste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e envelhecerão como vestimentas. E como manto tu o enrolarás, e como roupa serão trocados. Mas tu és imutável, e os teus dias não terão fim. Ora, qual dos anjos Deus alguma vez declarou: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Capítulo 2. Por isso é fundamental prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Pois se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. E juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos portentosos, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos conforme sua vontade, porquanto não foi aos anjos que Deus sujeitou ao mundo vindouro a respeito do qual estamos falando. No entanto, alguém em certa passagem testemunhou afirmando: Quem é o homem para que com ele te importes, e o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo de seus pés, e ao sujeitar-lhe todo o universo, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, hoje ainda não vemos que todas as coisas estejam submissas a ele. Observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem, por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Assim, tanto o que santifica quanto os que são santificados advém de um só. E por essa razão Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele declara: Vou anunciar teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E mais, porém nele a minha confiança, e outra vez ele afirma: Aqui estou eu com os filhos que Deus me concedeu. Portanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é evidente que ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo, considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu quando tentado, e ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Capítulo 3.
Sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda a atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Ele foi fiel àquele que constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, pelo mesmo princípio que o construtor de uma casa possui mais honra do que a própria casa. Porquanto toda a casa é construída por alguém, no entanto Deus é o supremo construtor de tudo. Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser revelado no futuro. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa precisamente somos nós, isso é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenho contemplado as minhas obras. Por esse motivo me indignei contra essa geração e declarei: o coração destes está sempre se desviando e não reconheceram os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira, estes jamais entrarão no meu descanso. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha o coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado, porque passamos a ser participantes de Cristo desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Por essa razão é que afirma: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito guiados por Moisés? E contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? E a quem jurou que jamais haveriam de ingressar no seu repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Concluímos desse modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. E agora, para concluir a leitura de hoje, Salmos 34. Graças pelo livramento. Bendirei o Senhor em toda circunstância, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu me gloriarei no Senhor, que todos os humildes e oprimidos ouçam e se alegrem. Proclamem a majestade do Senhor comigo, e toda uma voz exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Contemplai os seres iluminados de felicidade, vossos rostos jamais experimentarão a decepção. Clamou este pobre homem, e o Senhor atendeu e libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. Provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem sofrer de fome, mas para os que buscam o Senhor, nada lhes faltará. Filhos, vinde e escutai-me, que vos ensinarei o temor do Senhor. Quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Guarda sua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Aparta-te do mal e pratica o bem. Busca a paz e empenha-te para conquistá-la. Os olhos do Senhor contemplam os justos, seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. A face do Senhor está contra os que praticam o mal, para da terra apagar qualquer lembrança deles. Suplicam os justos, e o Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições. Perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado, e salva-os de espírito abatido. O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o liberta. O Senhor preserva-lhe todo o ser, nenhum osso sequer é quebrado. Os ímpios serão destruídos por sua própria maldade, e os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos, todos os que nele buscarem refúgio serão absolvidos. Amém, Pai? Nós te agradecemos por essa leitura, que o Senhor possa cuidar de nós nesse dia e nos ensinando em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.